O quê? Então, só vou falar uma coisa pra você. Pega teu celular e me mostra. Peraí, você é o Pedrosa e Mais eu um programa, sou hein? o Venê. Vai, ele fez assim, ó. O Venê. SBT Esporte Rio, vamos lá, falando do Flamengo, falando do clássico de Aí ontem. eu comecei a falar mais alto pra não sair o baralho. E o roteiro Vamos ver meu o que vai quebrou todo rolar. o meu roteiro engraçado que eu ia falar. Ventos fortes, e saiu no ar o baralho. Saiu e eu no ia ar. assim, ó, hora foi no meu roteiro. Perdão, Ai, meu Deus. mentira, perdão. Ele tá nervoso com o Flamengo. Zap, Você pode me mostrar? Perdão. Vem cá ver o que é, Isabelle. Deixa eu ver o que, Não, que mas é. tem um contexto, vocês tem não vão contexto. entender. Calma, eu pô. preciso ver. Ah, eu já sei o que é. É um contexto. Eu já Tá, sei. eu não sei o que é, mas baralho. Eu vou embora, mas deixa eu só falar uma coisa pra você. Sabe o que eu ia brincar? Brincar, ventos fortes, ó meu roteiro, vamos fazer de novo. Fernanda, ventos fortes, será, Venê, Pedrosa, que os ventos fortes vieram 2 bolas na trave, que é um Duas vento pra bolas cima, na vento pra baixo. trave. Era gol. Cebolinha e Saúl. Gostinho de vitória? Vitória? Ô, Isabelle, na minha vida, pelo menos eu aprendi assim. Vitória tem gols de vitória. Empate tem gols de empate. Comigo não tem essa. Isso aí. Agora é com você jogar a Chora fogueira da não, bebê. história. Chora Boa não. tarde, Venê. Mais uma semana. Mais uma semana. Vocês vão brigar hoje? Não? Não. Eu acho que não tem nem motivo. Eu Não tem quero motivo pra briga. brigar. Não, outra. Mas, ó, vou te falar, esse empate meu tem gosto de derrota. Aí tudo bem. Esse empate Foi, tem gosto de Pela derrota. situação na tabela, faz sentido. Tem gosto de quê, Venê? peruca. Não, olha só, dá esse aqui. E aí, o que vocês acham? Gosto de derrota Em pra nome vocês? da grandeza do Clube de Regatas Vasco da Gama, Venê está liberado de usar peru. Olha! Ó, posso ser sincero? Ah. Tu foi bem nessa. É verdade. Essa não. Sabe é verdade. por quê? Hoje foi uma discussão lá na minha academia isso, um vascaíno me zoando. Ah, empatou. Eu falei, gente, olha só, você tá apequenando o clube que você Concordo, torce. concordo. Porque a partir do momento que você está comemorando o empate com o seu maior rival, você está se apequenando. Não tem E essa. aí cada um tem sua opinião. Verdade. Mas o meu Fala, empate- galera, ó. SBT Esporte Rio já dando os créditos aí, ó. Vamos ver, ó, como é que foi o jogo de ontem. Flamengo, vez Vasco, mando de campo do Flamengo, deu empate. Flamengo viu, o Palmeiras viu o Cruzeiro se aproximar, né? Lá de cima. E o Vasco viu também, lá embaixo, se aproximar também, os rivais. Beleza? Vamos ver aí, ó. Coloca aí nos comentários o que vocês acharam no final do vídeo aí do nosso programa, né? Comenta aí, curte aí o nosso vídeo, se inscreve no canal e vamos lá, hein? Pra cima! Gosto de derrota não demérito ao Vasco. Exato. Eu acho que é questão de tabela. Inclusive a Fernanda Maia ficou melhor com essa peruca do que eu. Então, Parabéns, Fernanda Maia. eu vou botar a peruca, sabe por quê? Que vocês estão brigando aí Botafogo e eu tive ganhou. o quê? Vitória com gosto de vitória. É verdade. Com um a menos. Costuma ser normal, né? Aí eu gosto de jogar Tá com em 10. crise? Manda um Cartão vermelho, sabe o que eu fiz? Comemorei. Manda certezas, fazer de novo o vídeo. Tá em crise, chama o Galo. E com a mais. Porque... Quando tomou o cartão vermelho, eu fiz assim. Será que se você ficar loura, o Galo ganha do Botafogo? Não, acho que não. Baralho! Olha só, ele tinha dado empate, mas Lucas Pedrosa não aceitou, você está corretíssimo. Então eu vou chamar. Parabéns, Fernanda. De verdade. O Isso é empate com a postura de peruca. um torcedor e um jornalista sério. Que reconhece a grandeza desse clássico, não é do Vasco não. É do clássico. É Eu isso. saindo do Maracanã, meu Deus, vou ter que usar Exatamente. peruca. Aí Não. o cara lá grita, o Vascaíno, peruca amanhã. Eu falei, Não, peruca tá amanhã. liberado, tá liberado. Olha aqui, ó. Ai, fiquei bem loura. Fiquei bem, eu gosto de ser morena. Eu gosto de ser morena, Alex. Olha aqui, ó. O clássico entre Flamengo e Vasco terminou empatado. Justo. Justo? Resultado Ih, justo. o Venê disse que não. A Lucilene tava lá, acompanhou essa partida. A gente vai ver como foi esse jogo e na volta. Ai, gente. Você acha que foi Eu só quero justo? falar do fogão hoje. Rodou! Tarde de calor e de clássico da maior rivalidade carioca. Provocação de um lado e do outro também. E em campo, o Flamengo começou melhor. Logo aos 10 minutos, Cebolinha bate colocado e lança essa bola no Na travessão. trave, pô, se E essa logo bola depois, entra. Emerson Royal Mas cruza entrou. para Bruno Henrique e Léo Jardim consegue salvar.
mas ele não consegue segurar esse chute de Carrascal. 1-0 Flamengo. Está muy contento, ¿no? Por la confianza que el grupo me ha dado, por la confianza que Felipe siempre ha tenido. Ha venido pues entrenando súper bien, ha venido entendiendo un poco lo que es Flamengo y la verdad pues el día de hoy me ha sentido pues respaldado por los compañeros y la verdad que bueno, que anhelaba un gol y bueno, hoy se consiguió, muy contento. Só que o Vasco consegue equilibrar a partida. E nessa cobrança de escanteio de Coutinho, Verratti cabeceia e Rossi opera um milagre. E em outra oportunidade, Rayan sobe mais que todo mundo e Rossi se enrola e toma empate. Vou falar uma coisa, se fosse os vascaínos, tava reclamando da carga. Se fosse ao contrário... O goleiro rubro-negro dá esse susto nos flamenguistas e quase dá uma bobeira. Segundo tempo, o time da Gávea é o mesmo. No Vasco, muda e sai Nuno Moreira e entra Andrés Gomes. E a segunda etapa se constrói com o Flamengo com mais posse de bola, porém era o gigante da colina quem era mais efetivo nas finalizações. A equipe de Fernando Diniz somou 9 chutes contra 8 do Flamengo. Hoje é um jogo emblemático porque é um clássico do maior rival. E é um time multimilionário, que tem vários jogadores de seleção, você tira um de seleção e bota outro. E o time conseguiu competir, em determinados momentos se impor. Quando o Flamengo se impôs, a gente conseguiu se defender bem. E isso só reforça que o time é capaz de fazer grandes jogos e disputar contra qualquer time. Foi assim contra o Flamengo, foi assim contra o Botafogo também. Verratti cabeceia essa bola nas mãos de Rossi. Pelo Flamengo, Léo Jardim falha e Saúl coloca essa bola no travessão. Felipe Luiz já tinha colocado em campo seus principais jogadores. Pedro não estava inspirado e perde essa chance. Pelo Vasco, Matheus França leva perigo. E Pedro consegue fazer o inacreditável e perder essa ótima oportunidade cara a cara que poderia ser o gol da vitória do Flamengo. O Vasco conseguiu impedir o rival de disparar na liderança, mas está a 12 jogos sem vencer o rubro-negro no Brasileirão. A gente sabe que a proposta do Diniz é essa, vir pressionar e quando tem a bola também tenta jogar bastante. A gente tentou pressionar eles alto, eles acabaram colocando uma marcação individual, 1 contra 1, e isso acabou dificultando numa parte do jogo, mas acredito que no contexto geral a gente dominou o jogo, a gente impôs o jogo, a gente tentou, criamos ocasiões sim. Mas foi um placar que a gente não queria, a gente queria a vitória. Mas agora é seguir firme aí, porque a gente tem um jogo muito importante aí da Libertadores e a gente vai lá para a vitória. Um empate que não resolve a vida de nenhum dos dois times, mas que para o Flamengo teve um peso ainda maior, que vê a briga pela liderança ficar ainda mais acirrada. Olha que no off o negócio já estava quente, no on então. Eu vou fazer uma perguntinha para cada um e a gente vai começar a análise. Empate justo, Pedrosa? Sim. Empate justo, Venê? Baralho! Ai, gente! Vamos comer. Foi a minha reação ontem após o apito final. Olha só. Isso responde muita coisa. Responde. Vamos lá. Venê Casagrande e Lucas Pedrosa. Acho que o grande assunto pro Flamengo é: será que tinha que poupar tanta gente? Mas e também, se não poupa, chegar lá na Libertadores, o negócio é complicado. A gente vai falar desse calendário que é esquisito, mas o torcedor tá bravo. Tá bravo, Pedrosa, porque se debruçou. Eu sei que eu passei por isso, quando eu fui eliminada por você. Se debruçou no meu time é melhor. Não, melhor eu não. Eu vou ganhar. Muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. E aí se debruçar nisso. Mas o jogo em si não... É jogado. E o Lambari? É pescado, Pedrosa. Obrigado. O jogo em si teve um equilíbrio, o empate era o justo. Fala o lado do Vasco que eu vou com o Venê do lado do Flamengo, Pedrosa. Vamos lá. Primeiro a gente tem que ligar o sinal de alerta para muita gente que trata um Vasco e Flamengo como se fosse um jogo fácil de 3 pontos para o Flamengo. Perfeito. Isso é um completo desconhecimento do que é a história desse clássico. O Vasco da Gama, nos últimos 3 jogos, e isso não é uma comemoração, só estou falando aqui sobre o equilíbrio,
os últimos 3 jogos entre Vasco e Flamengo no Campeonato Brasileiro foram 3 empates. 1-1 no segundo turno do ano passado, 0-0 no começo desse ano e agora 1-1. Todo mundo tratava esse jogo como se o Flamengo fosse massacrar. Eu tive vascaíno me mandando mensagem. Quinta-feira, quando o Flamengo faz 2 gols em 10 minutos, eu estou com medo do que vai acontecer no domingo. Falei assim, com medo por quê? Com medo por quê? O que eu falei aqui no programa? Esse Flamengo, pra mim, olhando elenco, é o melhor dos últimos 5 anos. Desde 2019 eu não vi um elenco melhor do que esse. Talvez seja o melhor elenco da América do Sul e com certeza que tem o maior investimento. Só que o Vasco também é o melhor Vasco dos últimos 5 anos, o que traz um pouco de equilíbrio para esse clássico. Quando você olha a dupla de zaga, o jogo que o Carlos Costa fez ontem, é absurdo o jogo que ele fez. Carlos Cuesta, Robert Renan, que o Vasco perdeu no meio da partida, mas é um cara que sabe jogar esse jogo grande, é qualificado. O jogo que o Barros fez ontem, impressionante. E o Ryan nem se fala. Para mim, ele foi o melhor em campo. Então, quando você olha a partida, primeiro tempo, o Vasco finalizou mais que o Flamengo. Foram 5 finalizações contra 4 do Flamengo. Sendo que 4 das 3 finalizações do Flamengo foi no mesmo lance, o gol do Flamengo. Foi uma bola do Everton Cebolinha na trave, depois o Bruno Henrique faz a finalização e o Léo Jardim dá o rebote e aí o Carrascal faz o primeiro gol. Aos 10 minutos. Até ali, o Flamengo controlava a partida, mas nada de amasso, nem perto disso. E depois do gol que o Vasco tomou, o Vasco melhorou no jogo. O Vasco teve uma chance com o Pumita claríssima, que o Rossi consegue fazer a defesa, e depois o próprio Ryan, no escanteio cobrado pelo Coutinho, empata o jogo. Primeiro tempo, para mim, de equilíbrio. E se fosse para colocar alguém ligeiramente melhor, teria sido o Vasco. Para vocês terem uma noção, no jogo inteiro, o Vasco teve 7 escanteios, o Flamengo 3, o que mostra que o Vasco teve volume. Só que no segundo tempo, aí entra toda a discrepância que a gente está falando aqui. Por quê? Primeiro ponto, o Flamengo para mim foi com um time misto, não foi com um time reserva. Só que entra aos 57, depois aos 61. Arrascaeta, Pedro, Samuel Lino e Vinha. 4 jogadores que a gente pode colocar com nível de seleção. Enquanto o Fernando Diniz tem menos opção no banco, já tinha perdido o Robert Renan e o Nuno por lesão. No primeiro tempo precisou fazer essas 2 substituições. E aí ele coloca 10 minutos depois o David e o Matheus França. Durante esses 10 minutos que o Arrascaeta, o Pedro e o Samuel Lino estavam em campo, o Flamengo amassa o Vasco um pouquinho ali, fica muito mais com a bola e cria oportunidades. Quando o David e o Matheus França entram no jogo, o Vasco consegue ter uma válvula de escape um pouco melhor. Tanto é que tem uma defesa do Rossi no chute do Matheus França de canhota, que ele pega. Mas o Flamengo bem teve... o Matheus França. Exato, entrou bem. O Flamengo teve uma chance claríssima com o Saul na trave e outra chance claríssima com o Pedro. Em chances claras no segundo tempo, o Flamengo foi melhor que o Vasco. Em controle de jogo, o Flamengo foi melhor que o Vasco. Só que se você for colocar o enredo todo da partida, é um jogo equilibrado, como há muita gente não via. Só que como há muita gente não via, não levando em consideração as últimas partidas, e sim o histórico. Por quê? Repito, 1-1 no segundo turno do ano passado. Esse ano foi 2-1 no Campeonato Carioca, com polêmica do Bruno Henrique, que tinha que ter sido expulso, e o Flamengo ganha o Vasco. E o 0-0 no primeiro turno, em que o Flamengo é melhor, o Léo Jardim faz uma grande partida. Então o que eu quero dizer, cara, fica aqui um sinal de alerta. Acho que as pessoas têm que se apegar um pouco ao que é o tamanho desse jogo. Pergunta pro Felipe Luiz se ele acha tropeço empatar com o Vasco. O que ele falou ontem na coletiva? Falou que não acha tropeço, que o Vasco melhorou. Vasco-Flamengo é Vasco-Flamengo. Felipe Melo estava assistindo ontem, jogador que passou por Flamengo e tudo mais. Gente, é normal, porque clássico é normal. Agora, em relação a resultado, para quem ficou pior? Pro Flamengo. Porque viu os jogadores, os times que estão disputando com ele o título, chegarem mais perto. Pro Vasco é ruim? É péssimo. O Vasco é o 16º colocado. Só que é um empate que tem que ser valorizado pelo Vasco também estar jogando na casa do adversário. O Maracanã hoje é a casa do Flamengo. É onde o Flamengo joga ali toda vez. Ontem a gente viu um 90-20, um 80-20, um 90-10 praticamente dentro do Maracanã. Então, pro Vasco, o empate tem que ser valorizado. Comemorado, não. Nada de comemoração. E para quem é mais jovem, vê o Flamengo ser essa máquina aí na última década, e talvez uma última década que tenha os piores números em relação ao Vasco vencer o Flamengo. Qual foi a última vez que o Vasco venceu 2023, o Flamengo? o gol do Pumita por 1-0, mas no Brasileirão tem 10 anos que o Vasco 10 anos, é tempo a beça. Mas mesmo assim, você nunca vê um jogo que é uma várzea, vamos dizer assim. É raro. Aquela goleada 6-1. que foi quando assumiu aquele treinador Boina. português, o Boina, né? Sim. Aquela goleada, aquilo é histórico, aquilo não Exato. acontece toda hora. Então, para os mais jovens, tem que entender a força de um clássico regional. Não vai achar que só porque você investiu mais, você tem um time melhor, que vai ser fácil ou que você vai ganhar com certeza. Isso aí a gente fala para os mais jovenzinhos. Quem é mais cascudo, que é mais da antiga, já entende que vai ser sempre Será que chumbo entende? grosso. Eu vejo tanta gente não entendendo. Às vezes se decepciona um pouco, né, Pedrosa? Porque esperava, né, vencer pelo menos. E aí fica aquela amargura assim, caramba, meu Deus, eu tinha como vencer.
Mas aí que entra o quê? A magia do futebol. E o clássico regional zera um monte de coisa, Sim. inclusive até valores de investimento, muitas vezes. Então, Vene Casagrande, Até você... porque foi o que a gente falou na semana passada. O Campeonato Brasileiro é o único campeonato no mundo que te permite o Lanterna tirar ponto do líder. E isso acontece. Por exemplo, ontem o Corinthians perdeu para o Sport. A torcida do Corinthians está revoltada, mas o Campeonato Brasileiro é isso. Sobretudo diante de um clássico que é um clássico pesado, Flamengo e Vasco. O Desculpa Santos eu ter te cortado, o Santos... é porque me recordei Tá agora na o sexta-feira. Santos venceu o São Paulo agora. Exatamente, Ontem, perfeito. o São Paulo brigando ali pra estar por Tá na cima, Libertadores. tá O na Palmeiras perdeu Libertadores. pontos pro Corinthians. É isso. E a torcida do O Palmeiras Palmeiras reclamou. Isso foi é vice esse ano e eliminado É isso. pro Corinthians. E isso é a máxima do futebol, ainda mais o clássico regional, ali do teu estado. Vene Casagrande, você achou o empate justo? Aí vamos entrar já no debate direto em relação a economizar os jogadores, né? Poupou um jogador ali, um jogador aqui. E aí o Pedrosa vai entrar no papo também, que ele vai discordar que não era um time reserva. Não, é porque as pessoas querem Não. vender isso como time reserva. Eu não considero time reserva. Não é. Eu vou dar time minha reserva. Eu vou dar minha opinião sobre isso. Antes, em relação a empate ser justo ou não, agora falando extremamente sério, não acho o empate diante do que foi o jogo ontem, diante dos 90 minutos, um absurdo. Eu só acho que o Flamengo esteve mais perto de fazer o segundo gol do que o Vasco da Gama. Isso é fato. Sobretudo nos minutos finais com a entrada do Pedro. Agora, em relação a poupar ou não, vamos lá. Para mim, o grande problema aconteceu na quinta-feira. Porque se Verdade. na quinta-feira, diante dos Estudiantes, o Flamengo tivesse feito o seu dever de casa, tivesse botado a bola na rede, não tivesse soberba na hora de finalizar, Isso talvez a aí. história seria diferente. Por quê? Se o Flamengo tivesse feito um placar elástico na quinta-feira, talvez um 3, 4-0 ou 3-1, 4-1, E o dava. que o Felipe Luiz poderia fazer? Nesse jogo contra o Vasco da Gama, poderia botar o time dele, que ele considera titular, o time ideal dele, e na quinta-feira ele poderia, entre aspas, poupar alguns jogadores, preservar alguns jogadores. Ele poderia mudar a estratégia. Então tudo começou na quinta-feira. E eu concordo com ele. Se a gente parar e analisar, na quinta-feira o jogo acabou meia-noite, até o jogador chegar em casa, tem pouco tempo de recuperação. Pouquíssimo. Então o problema foi na quinta-feira. Agora, diante do Vasco da Gama, a minha crítica na escalação é o seguinte: eu não sou contra poupar um determinado jogador ou outro. O problema é o seguinte: olha quem ele poupou. Ele tirou os 3 atacantes, ou melhor, 3 jogadores do setor ofensivo, que a gente considera hoje titulares absolutos. Arrascaeta, Samuel Lino e Pedro ao mesmo tempo. Na zaga ele poupou o Léo Pereira. Aí na lateral esquerda existe um debate se o Ayrton Lucas hoje é titular ou não. Mas o fato é, o Alexandre estava à disposição. Depois de muito tempo ausente, ele estava à disposição. Então, se ele estava à disposição no banco de reservas, eu entendo que o Felipe Luiz o poupou, o preservou. Ele poupou também o De La Cruz. E aí, não é nenhuma crítica. O De La Cruz a gente sabe que tem que ter aquele gerenciamento ponto, de crise. né? O grande problema não é a quantidade de jogadores que ele poupou. É a forma como ele poupou. Ele poderia ter feito o seguinte, exemplo, ter começado com a Arrascaeta e deixava o Pedro no banco. Aí no segundo tempo você tira o Arrascaeta, coloca o Pedro, o Samuel Lino. Ele poderia ter gerenciado melhor, balanceado melhor. Esse é meu ponto, essa é a minha Verdade. crítica. Eu Concordo. acho o seguinte, líder do Campeonato Brasileiro não se poupa. A gente aprendeu isso com o Tite na temporada passada, quando ele poupou diante do São Paulo. Para mim, aquele jogo foi emblemático, que o Flamengo era líder na ocasião, ele poupou e acabou acontecendo o que E era aconteceu. bem início do Brasileirão, Então, eu acho né? que assim, a tomada de decisão foi errada, mas começou errada na quinta-feira, com o desempenho dos jogadores quando eles não colocaram a bola na rede. E agora a pressão aumenta muito mais para essa quinta-feira diante do Estudiantes, embora eu acho que o Flamengo vai passar. Com certeza, mas o eu jogo é entendo que lá. será uma dificuldade absurda. Agora, em relação ao jogo, quero fazer uma crítica ao Rossi. Não dá o goleiro do calibre dele, da qualidade dele, ter tanto defeito em saída de bola. Vamos olhar? Não é a primeira vez que ele sofre um gol assim, O gol. e pelo visto não será a última vez. Porque a todo momento ele mostra um certo desespero nesse tipo de bola, na bola aérea. E a gente pôde ver ontem uma falha do goleiro Rossi novamente. É o gol do Perdido Vasco pra dentro gente da área. analisar essa falha que o Vene destacou do Rossi. A gente já vai colocar, mas antes Os eu vou fazer o goleiros seguinte. foram bem mal ontem, tá? Você não gostou do Léo Jardim Léo também? Jardim foi mal ontem. Ele falhou no gol, na saída de bola, não no momento que ele faz a defesa do Bruno Henrique, mas no lance anterior, 5 segundos antes do Cebolinha chutar a bola na trave, ele sai de soco e ele poderia ter segurado aquela bola ali. Teve uma bola com o pé também, que sai o chute do Saúl na trave, que o Léo Jardim falha também. Por Os falar em goleiros Saúl, foram mal. eu posso fazer um elogio a esse jogador? Por exemplo, o Pedrosa elegeu Jogou o Raião muito. melhor em campo e eu concordo. Para Sim. mim ele foi o melhor em campo. Agora, se eu fosse pegar o melhor em campo do Flamengo, é o Saúl.
O que joga bola, o Saul, é um absurdo. E olha que ele nem fez uma grande partida. Mas ele ontem foi crucial para pelo menos o Flamengo ter conseguido esse empate. O Flamengo, de maneira geral, não fez um bom jogo. Mas o Saul, individualmente falando, tomou conta do meio de campo, mostrando novamente que é um baita jogador. Jogar com a Alan, com todo respeito ao Alan, e jogar com o De La Cruz é diferente. ou com o Jorginho, é muito Agora, diferente. o Lucas Oliveira entrou muito bem no Vasco. Muito bem. Quando o Robert Renan saiu e entrou o Lucas Oliveira, eu falei, pronto, o Flamengo vai tirar proveito. Porque a gente, assim, o Lucas Oliveira ele não vive um bom momento, mas ele fez uma partidaça. Achei até que no segundo tempo que o Diniz deveria ter tirado ele no intervalo porque ele tomou amarelo. E aí eu falei, pô, já tomou amarelo, vai jogar contra Bruno Henrique, Pedro, Arrascaeta, pode ser que ele tome mais um amarelo e seja expulso. Mas não, mesmo amarelado ele fez um bom jogo. Mas muita calma também, tá? É um bom jogo em 30. Então, vamos deixar ele jogar mais um pouquinho. Vamos destacar, né? Exato. Olha aqui, o Felipe Luiz comentou sobre essa coisa do time alternativo, das mudanças que ele fez para esse jogo. Cadê? Ele precisava de jogadores com perna fresca para poder jogar. Muitos deles da quinta-feira não se recuperaram. Muitos jogadores, para não dizer a maioria, não se recuperaram do último jogo, que foi quinta-feira à noite, 9h30, acabou que chega quase 2 da manhã em casa. E o jogo hoje, 5 da tarde, com o calor, obviamente que não estavam recuperados. Portanto, optamos por colocar esses jogadores, alguns deles no segundo tempo, para tentar melhorar e dar mais força ainda para a equipe com as trocas. Você tirar os 3 ao mesmo tempo? O papo tá bom aqui, porque eu acho que esse é o grande debate do time que tá brigando nessa altura do campeonato, em pleno setembro, entrando em outubro, em 2 competições e de frente, de chapa, com a cara no sol. É complicado. E aí muita gente criticando o Felipe Luiz, e a gente que é torcedor, a gente é resultadista. Se tivesse vencido, é isso aí, que bom, tem que poupar. Aí, como empatou, ou se tivesse perdido, e também vai depender muito do resultado do jogo de Libertadores. Agora, e tem um negócio também, Pedrosa, que eu acho que acontece em todos os times, sobretudo no Flamengo. O Bruno Henrique é ou não é o titular? Não, O Alexandro ficou paradão. Sim. E aí, quando volta, ele vai voltar jogando? São umas coisas que são difíceis da gente apontar e falar... Pô, tu tirou o titular. Sim. Ué, o Pedro é titular? É. É ou não é? Não sei. Cara, o Alexandro, eu acho que ele é o titular, tá? Ele é o titular. O Alexandro. Só que fisicamente o Alexandro já deu alguns problemas pro Flamengo esse ano. Perfeito. Então o que o Flamengo tem que ter? Cuidado com ele. Quantas vezes o Alexandro saiu com 20 minutos de jogo? Então por que relacionou? Mas aí eu acho que não Mas aí é uma questão de ele está voltando de lesão. Eu tô Não, ele tá relacionado. Eu tô reintegrando ele ao elenco. O Bruno Henrique, eu já acho o seguinte: o Pedro é o titular do Flamengo? Nas últimas 2 semanas, talvez ele seja. Há um mês ele não era. Sim. Porque há um mês o Bruno Henrique era o jogador que jogou as oitavas de final, ida e volta contra o Internacional. E o Bruno Henrique ele é escolhido em vários momentos por conta do estilo de jogo. Porque ele sabe que o Bruno Henrique marca melhor sem a bola do que o Pedro. Por causa de balanço. Despluga do Vasco, do Fernando Diniz, que foi o que ele explicou, ele falou assim: qual é a saída de bola do Vasco? Ela é muito bem feita com o Fernando Diniz. Eu preciso de quê? De gente com fôlego, de gente com força lá na frente para poder marcar essa saída de bola. Por que ele bota o Plata? Ele deveria ter poupado o Plata, por exemplo. Se ele estivesse pensando só no jogo da Libertadores, ele poderia colocar o Luiz Araújo. Mas ele bota o Plata porque o Bruno Henrique e o Plata, eles marcam alto, muito melhor do que esses 2 jogadores. O Plata tem uma consciência tática absurda. Então assim, cara, o que mais me deixa triste, principalmente de alguns flamenguistas, não é o caso do Vene, não é mesmo, é que as pessoas estão tratando como se o Flamengo tivesse um time em reserva e não foi com um time em reserva. E outra, tem um time milionário pra quê? Não, eu concordo. Se não puder trocar as peças, tem um time milionário pra quê? Eu concordo plenamente com isso. As pessoas reclamam quando poupam. Mas, gente, olha só, vocês contratam pra isso. A minha grande crítica é tirar 3 jogadores, Arrascaeta, Samuel Lino, Pedro, ao mesmo tempo. Eu concordo. Eu acho que poderia ter balanceado melhor. O Lino, por exemplo, se você for olhar, entrou bem. O Cebolinha é um grande jogador, tá? Ele é um grande jogador, mas ele tá não muito vive uma grande abaixo. fase. Eu acho que das trocas que foram feitas, é o que mais destoa. Se você for trocar Pedro pro Bruno Henrique, cara, o Bruno Henrique é quase um titular do Flamengo. Claro. O Carrascal, apesar de ser bem inferior ao Arrascaeta, porque o Arrascaeta é o melhor jogador do Brasil, ele fez gol. O Carrascal correspondeu dentro de campo. Perfeito. Agora, o Cebolinha e o Lino, aí eu concordo. Eu acho que tem uma discrepância muito grande aí. Gente, mas eu acho que hoje, na lateral direita também tem essa discrepância.
O Varela, ele tá vivendo uma fase absurda, talvez seja a melhor fase da carreira dele. Eu não vou falar, não vou cravar porque eu não acompanho o Varela sempre. Mas no Flamengo eu não tenho dúvidas que é a melhor fase da carreira dele, inclusive na seleção, os uruguaios também falam isso. E o Emerson Royal tá vivendo uma fase terrível. Ontem, pra mim, se ele não foi o pior em campo, foi um dos piores em campo. E não é uma crítica, tá? Eu acho que tem que ter tempo de adaptação. Mas, assim, analisando o jogo, existe essa discrepância que o Pedrosa acabou de mencionar. Tem um ponto que é importante, que eu falo que aquele negócio não sai no scout, né? Sim. Aquele negócio. Tem um negócio, que eu não gosto de falar, que eu acho deselegante eu falar. Tipo o Louco falou aquela vez. Não sai, isso não sai em scout. Então, às vezes, você tem um jogador com números incríveis, tem jogadores fabulosos, tecnicamente impecáveis. Nos aplicativos de scout, caros. o Emerson Royal foi o melhor jogador do Flamengo. Olha só. É isso. É isso que eu tô falando. Jogadores caríssimos, que é o caso de todos os times que fizeram grandes investimentos, Botafogo, Palmeiras, Flamengo, enfim, os times que fizeram grandes investimentos. Mas tem as peças desequilibrantes. Sim. E o que fazem eles serem desequilibrantes nem sempre estão nos scouts. E eu falo aqui, às vezes você tem um time bonzão, mas tá faltando um mágico, uma magia, uma coisa diferente ou diferente. O Flamengo botou ao mesmo tempo os 3 fatores desequilibrantes no banco. 40 minutos eles jogaram e não foram bem. Não entraram bem. O Pedro perdeu o gol que daria o gol da vitória. O Arrasca também não entra bem. O Pedro perdeu 2 gols inacreditáveis. Inacreditável. O Samuelino também não jogou nada. Não. Aliás, é uma questão que a gente tem que levantar aqui também, cara. Quais são as participações em gols do Samuelino com a camisa do Flamengo? Eu lembro, Juventude e Vitória. O Samuelino é a contratação mais cara da história do Flamengo. Esse jogador, ele tem que chegar para decidir os jogos. Arrebentar. Igual o Luiz Henrique fez no Botafogo. Sim. É isso que ele tem que fazer. E o Samuelino não fez isso ainda. Eu acho que dentro de um contexto, ele entrega... São quantos jogos também? Mais de 10, né? Vou pegar aqui. Gente, parar pra pensar, não é jogo não. aberto. Mas peraí, Fernanda. Não, eu entendo o que você tá falando e concordo, mas eu também sempre olho que todo mundo vai precisar de um pedacinho de tempo para adaptar. Eu só quero citar mais uma vez aqui o hype que é colocado muitas vezes em cima de um jogador e esse jogador paga por esse hype, que é o Samuelino, o melhor ponta do Brasil, ele vai acabar com o futebol brasileiro, ele é jogador de seleção brasileira, tal. Cara, deixa o cara jogar. Deixa o cara jogar, isso, ele eu tem, acho isso. Nesse momento, 12 jogos, 2 gols e 4 assistências. Só que esses números foram inflados pelo quê? Pelo jogo do Vitória. É isso. 8-0. Sim, pô. Entendeu? Que foi quando ele fez o primeiro gol dele. Exato. E ficou mais à vontade também naquele. Deixa ele natural. jogar. É isso. Deixa o cara jogar. É cruel com o atleta quando você fica criando um hype em cima dele e que às vezes o cara só precisa de tempo para poder se adaptar. Isso é sacanagem com o próprio atleta. E eu vou dizer uma coisa. Ó, por exemplo, o próprio Thiago Almada, ele não chegou arrebentando. Exato. Ele precisou de uns joguinhos ali para ele entender o que é o Brasil, como é que joga por aqui, o que é o time, quem são as peças. E mais do que isso, você vê até um certo desentrosamento quando você tem que mexer abruptamente muito no time, que é o que a gente viu do Flamengo ontem. Por mais que a gente fale aqui e elogie muito o Felipe Luiz, ele já tem um sistema tático totalmente estabelecido. Troca as peças e não muda o jeito do Flamengo de jogar. Mas mesmo assim, vai ter uma hora ou outra que vai parecer um pouco desplugado, porque é natural, gente. Não são peças, robôs, numa prancheta que você mexe a peça. São pessoas que precisam, às vezes, de tempo, às vezes, tem gente que não entra bem, precisa começar jogando. Calendário cruel, cansaço, enfim, muita coisa. Eu queria trazer essa bola aqui, por quê? Quais são os times brasileiros que estão na Libertadores? Palmeiras, São Paulo, Flamengo e Palmeiras. O que esses 3 times tiveram em comum nessa rodada? Perdeu, empatou, ganhou, não? Todos pouparam. Ah, sim. O Palmeiras poupou praticamente o time inteiro. O São Paulo poupou muito. O São Paulo poupou o time inteiro, até com improvisação, e o Flamengo precisou poupar meio time. Por quê, gente? Porque estamos no meio de uma Libertadores da América. Então, eu acho que usar esse jogo como de forma a crucificar o Felipe Luiz é não entender o contexto do futebol brasileiro. Eu não crucifico você não está fazendo isso, Venê. Mas muita gente está fazendo. E outra, tratar como terra arrasada. Meu Deus, encostou. Gente, o campo... Eu falei isso aqui ano passado. Eu acho que só estão fazendo por conta do resultado. Só porque perdeu. Se ele tivesse vencido, não estariam falando isso. Pelo contrário, o discurso seria, tá vendo? É o melhor elenco do futebol sul-americano. Porém, a minha crítica tá sendo incoerente no discurso. Porque se a prioridade é o Campeonato Brasileiro, não é para, entre aspas... Mas será que agora ainda é? Ainda é. Na boca de um
jogo eliminatório. Só que a questão é, existe um jogo na quinta-feira que é vida ou morte na Libertadores, porém, isso está acontecendo Mas isso por é óbvio. conta do que aconteceu no jogo de ida. Concordo. Porque se no jogo de ida tivesse vencido por um placar mais elástico, Mas posso dizer, eu tenho Benê? certeza que a postura seria diferente dizer? na escalação. Sim, não no mas jogo ali. Vamos pensar Mas a bonitinho? arbitragem, tipo, não, mas vamos eu não gosto de raciocinar. falar disso. A gente até brincou. A arbitragem também prejudicou o Prejudicou. Flamengo. Mas, Sim, ô, mas Pedrosa, prejudicou porque o Flamengo Gente. deu chance pra isso. Se o Flamengo tivesse aproveitado as chances no primeiro tempo, gente, no primeiro tempo o Flamengo teve pelo menos, sei lá, umas Não, isso é 4 verdade, chances. Vene, isso é Tudo verdade. bem, mas, gente, a gente não pode achar que vai sempre fazer um placar É isso elástico. aí. Pelo Não, contrário. mas eu não tô achando não, isso. eu sei, mas eu digo assim... Eu tô sendo engenheiro de obra pronta, entre aspas, analisando o jogo de quinta. Sim. Entende? Eu não tô falando Eu de agora. entendi, eu de agora, entendi. a minha Mas crítica sabe qual era a lógica? Eu não sou Sim, Não contra- Fernanda, um mas placar eles têm que elástico. A lógica acertar mais era do que acontecendo errar. o que está acontecendo agora. Eles são Eu fiz um profissionais. placar positivo no Maracanã, que ganhou, Claro. né? Isso é um placar positivo. Eu tô jogando um Brasileirão que eu tô brigando pela minha liderança. E semana que vem eu tenho um jogo em que eu vou viver ou morrer na Libertadores. Gente, esse momento que chega agora, que tá o Palmeiras, o São Paulo não, que não tá brigando lá pelas cabeças, né? Que tá o Flamengo, o torcedor não pode ser resultadista, não pode apertar botão de pânico. Ai, meu Deus, encostou. Encostou porque vai... Sim, Fernanda, a gente aceita isso. Mas a pessoa que é profissional, ela tem que acertar mais do que errar. Ela tem que ser profissional nisso, ela tem que estar preparada. Entendeu? Qualquer um de nós, nos nossos trabalhos, nós temos que ser profissional. Você tem que ser profissional aí no seu trabalho. Então os jogadores também do Flamengo têm que ser profissional, têm que acertar mais do que errar. Vai ser assim até o final. Assim é o não vai Campeonato achar Brasileiro. que... Exato. No ano passado, eu cheguei aqui e falei isso sobre o Botafogo, todo mundo. Fernanda, passadora de pano. Não é passadora de pano, é ser realista. É realista. É ser isso eu realista. concordo. É não querer criar uma terra arrasada onde É não isso tem. aí. Tá brigando pelas duas competições e a palavra é Fernandinha, brigar, não é se acomodar. O Flamengo investe para isso, o Palmeiras É investe isso. para isso, os outros clubes investem para isso, para nesse determinado momento você poupar. Repito, gente, a minha única crítica, e aqui eu não estou crucificando o Felipe Luiz por conta disso. Eu sou pago para analisar, sou comentarista. Minha única crítica em relação à escalação ontem é a forma como ele poupou. Eu acho que poderia ter sido E eu diferente. concordo com você. Começa Concordo com também. um e Eu termina concordo, com o outro. eu acho que concordo. poderia ter sido Eu dessa concordo. forma. Se os três entraram no segundo tempo, ou seja, eles tinham condição de jogo. Se o Arrascaeta jogou 45 minutos, começa com ele. Perfeito. E aí, beleza. Eu concordo depois com você você. tira Depois o colocava o Carrascal. Mas isso, nenhum problema. E mesmo assim não seria garantia de vitória. Não. Nenhum. Porque no primeiro turno foi 0x0. Foi 0 a 0. Eu acho que o Abel Ferreira deu um discurso nessa semana aí, e ele é falastrão pra caramba, mas ele foi perfeito. A gente está acostumado a ignorar que tem um adversário ali. É isso. As pessoas estão ignorando que o Vasco melhorou, que o Vasco se reforçou, que o Vasco tem um jogador que é o Coutinho, que é talentosíssimo, que o Vasco teve o Carlos Costa, que jogou bola demais. O Felipe Luiz falou isso. Jogou bola demais. Que tem o Verratti, que é o artilheiro do Brasil. O Ryan não tem sub-20 melhor do que ele no Brasil. Ele chegou a 11 gols na temporada. Então, ignorar também o adversário é um grande erro que a gente comete por aqui. E tem um ponto Um maior. grande erro. Os mais jovens estão ignorando que a maior rivalidade historicamente do Vasco, do Flamengo, é o É o Vasco. Vasco. Porque, Muda e é o por Palmeiras, isso vira o Galo, vira fulano, vira ciclano, mas nunca vai deixar de ser o Vasco Todo da mundo Gama. é rival do Então Flamengo, isso, né? isso tem que ser... Ó, se pega um garoto como o Ryan, e eu falei isso aqui, como é que garotos Você que sempre fala jogaram isso. esses clássicos na base são importantes no jogo profissional. O Barros Eles também. sabem o tamanho desse negócio. O Ryan virou e falou ontem assim, eu nunca corri num jogo como eu corri que hoje. ele jogou muito. Ele jogou muita bola. O garoto sabe o que é olhar essa camisa do Flamengo do outro lado e falar, eu tenho que pegar esses caras. Exato. E o contrário também existe. Ó, teve um que eu analisei ontem que tava assim também, entendendo Vasco e Flamengo. Coutinho. Ele sabe. Ele sabe Não o tamanho fez uma dessa brilhante rivalidade. partida. Mas você Mas foi vê na decisivo. vontade, Mas ele sabe? ele é o Coutinho. Você vê É. um Coutinho revoltado num determinado lance, você fala, cara, o Coutinho entende Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco. Muito bem, e olha só, o treinador Fernando Diniz falou sobre o desempenho do Ryan que a gente está comentando agora. Rodolfo. O Ryan é um jogador que tem um poder de desequilíbrio gigantesco. Se não for o maior, está entre os maiores do país. Tem só 19 anos. Está aprendendo a saber qual que é o potencial dele. Ele tem muita estrada pela frente. O Ryan é um jogador raro, raríssimo. E já falamos aqui como ele cresceu, né, com a chegada do Diniz, né, Pedrosa? Os números mostram, foi o que eu falei aqui, ele chegou ao seu 11º gol na temporada, 7 com o Diniz, 7 depois do Diniz. Ou seja, um moleque que tem 19 anos, meter 11 gols na temporada do futebol brasileiro, jogando num time que não é o melhor,
O Ryan, ele não tá num time pronto. Ele não é a promessa do Flamengo, ele não é a promessa do Palmeiras, ele é uma promessa do Vasco. E ele assumir esse protagonismo mostra o tamanho do jogador que ele está sendo. E o Ryan tinha que estar na Copa do Mundo Sub-20. Ele seria titular absoluto. O Vasco não deixou. O Vasco falou assim, o Ryan fica. Por quê? Porque ele é um jogador hoje extremamente importante. Fora esse quesito, ele cresce em clássico. Ele cresce em clássico. Ele cresceu contra o Fluminense, ele cresceu contra o Botafogo. Ele é um jogador que gosta e muito desse tipo de jogo. Então, assim, cara, é porque o Vasco, financeiramente, vive uma situação muito frágil. Então, a venda do Ryan, ela vai ser diminuída por conta disso, pela necessidade do Vasco. É o Pires na mão, sem dúvida alguma. Mas ele é jogador que hoje o Vasco não pode pensar em vender por menos de 20 milhões de euros. Não tem como pensar nisso. É jogador para 25 milhões de euros. Se fosse do Flamengo, 30. 35, porque ele é esse jogador. 19 anos com a força que ele tem, finaliza de cabeça, joga de ponta, joga de centroavante. Cara, ele é muito especial. E é bom que se fale, né? Não é porque o Ryan jogou contra o Flamengo, não. Eu tô falando isso aqui tem meses. É verdade. Tem meses que eu tô falando isso aqui. E a gente tá colocando, e você sobretudo, que ele é o cara aí nessa era do Diniz no Vasco da Gama. Ele é o cara. Vamos olhar a falta do Lucas Oliveira no Plata? Gente, era pra cartão vermelho ou não era? Fala aí comigo. Você acha que era? Cara, acha que não era? Se fosse ao contrário, quando o movimento dava é de cima para baixo, é solada. Dava cartão quando vermelho. Quando o movimento é de baixo para cima, mesmo que a sola pegue, é diferente. Porque aí você vê a intensidade e a força. Mas de frente, ele toca na bola antes, inclusive. Ele toca na bola antes. Ele me lembrou muito até o lance do Saul no jogo contra o Estudiantes. Que ele dá o carrinho, pega na bola, pega no jogador e toma amarelo. Para mim, isso é lance de cartão amarelo. Você, Benê? De cartão amarelo. Eu não acho um absurdo o cartão amarelo, também não acho um absurdo o cartão vermelho. Eu acho que ele assumiu um risco muito grave, tendo em vista que a arbitragem a gente sabe que é extremamente incoerente. Então, se ele levasse um cartão vermelho, não iria considerar um absurdo, mas também não acho que foi um erro o cartão amarelo. Então, assim, só acho que o Lucas Oliveira assumiu um risco altíssimo. Mas a arbitragem, na minha concepção, não errou. É questão de interpretação. Pra mim, poderia ter dado vermelho. E vale a gente destacar aqui. A gente mete a porrada nos árbitros quando tem que meter, né? O Rafael Klein apitou bem ontem, o clássico. Agora, pra mim, assim, ele não comprometeu o jogo. Sim. O que é o mais importante. E a gente nem tá falando dele, né? A gente botou isso aqui só porque a gente gosta de falar de arbitragem. Exato. Não, quando a gente não fala da arbitragem, isso é um bom motivo. Exatamente. Me fala aí os números do Diniz aí em relação ao Flamengo. Nos últimos anos, é o técnico que mais enfrentou, nos últimos 6 anos, que mais enfrentou o Flamengo nos últimos 6 anos. São 24 partidas ao todo. Que mais venceu também? Que mais venceu o Flamengo. Eu lembro a época de São Paulo, quando ele comandava o São Paulo. Nossa, o Flamengo acho que nunca ganhou dele. No Flu também, né? É, muito. E ele conseguiu barrar a estratégia do Felipe Luiz? Você acha, Pedrosa? Eu acho que ele não foi barrar a estratégia do Felipe Luiz, no jogo da prancheta, sem mureta, quem ganhou? Prancheta. Vou ser sincero, Fernanda, eu tenho que parabenizar Empatou o jogo. também? Pra mim, sim. Felipe Luiz, porque se tivesse com o time todo principal... Um respeitando o outro, 2 técnicos de alta prateleira. Flamengo as pessoas ganharia. gostam de tirar o Diniz pra merda, mas assim, ele é um técnico que foi campeão da Libertadores e chegou à seleção brasileira. E o Felipe Luiz é o técnico mais promissor da nossa geração do futebol brasileiro. Perfeito. Então, pra mim, a gente viu um bom jogo ontem, muito por conta desses caras. E o Felipe Luiz não tem culpa de alguns jogadores terem entrado mal, por exemplo, e alguns jogadores que foram titulares não terem rendido tão bem. Por exemplo, o Emerson Royal, enfim. Minha única crítica em relação ao Felipe Luiz é por que o Ayrton Lucas está na frente do Vinha? Seria um questionamento que eu faria ao Felipe Luiz. Mas ele é o treinador, ele está no dia a dia, ele sabe o que é melhor para o Flamengo. Muito bem. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, acho que não tem vencedor, não. Acho que os dois fizeram uma boa estratégia e a gente pôde ver um clássico extremamente movimentado no Maracanã ontem. Como era o nome do médico que estava ontem lá, Pedrosa do Vasco? Você sabe o nome dele? Vai me pegar agora. Ele, olha, parabéns pra ele. Ontem aconteceu um caso verdade. em choque de cabeça que é muito debatido internamente no futebol. Isso está muito... a gente teve uma mudança na regra no ano passado em relação a choque de cabeça. Para quem não lembra, isso não existia, de você ter mais uma substituição. Sim. Se você entrar com esse protocolo na hora da substituição, mas aí também o jogador tem que ficar 5 dias afastado porque é natural. E aí teve esse choque de cabeça de jogador do Vasco com um jogador do Vasco, de um jogador, que era o Hobbit, que fazia uma excelente partida. Excelente. E aí esse é o grande debate nas grandes palestras que se tem sobre choque de cabeça, que eu já ministrei uma delas e escutei grandes especialistas falando sobre isso, que é, eles fazem esses testes aqui e se ele não passar em qualquer uma do protocolo, o que acontece? Ele manda tirar, ele é soberano para mandar tirar, ele é um médico pensando na saúde do atleta. E o que aconteceu ontem no jogo? Os jogadores do Vasco começaram a ir em cima do médico. Peraí, não dá pra ele ficar. Ele O pediu. Diniz foi em cima.
faz de novo o exame aí, não dá pra ficar, não dá pra ficar. E o médico falou, ele não tem condição. É isso aí. Na hora que ele agacha e faz o teste no Hobbit, ele não passa no primeiro. Ele já faz assim, ó, ele não tem mais condição. E uma coisa que eu vou falar pro torcedor, que muita gente pode não saber. A questão do aguerrido, da raça, eu quero ficar, eu quero jogar. Às vezes isso é um sintoma do choque de cabeça, da concussão cerebral, que chamou o choque de cabeça. Doutor Rodrigo o quê? Sasson. Parabéns, Rodrigo, você foi médico... Inclusive, Fernandinho, para suas palestras futuramente, você tem um bom exemplo. Não, eu não, eu sou a ministra, eu só escuto os caras falando. No caso, foi o médico do Vasco. Perfeito. Um péssimo exemplo, na minha concepção, que foi o médico do Santos recentemente. Quando deixou um jogador Gabriel, com um galo goleiro, na cabeça continuar em campo e a gente pôde ver que depois ele não teve condições, acabou sendo levado para o hospital. E outra, vocês sabem que pode aumentar o risco de morte, de óbito do jogador se ele tiver um segundo choque numa mesma partida. A gente não está falando de ganhar o perder, a gente está falando da saúde que remediar, do atleta. Não é verdade? Os grandes exemplos que se falam nessas palestras gente, se você tiver uma final de Copa do Mundo e o Neymar bate a cabeça, você vai como médico tirar ou não? Vai tirar. Você não tem que pensar no jogo. Nada vale a vida. Parabéns aí pro médico do Vasco, que foi ponta firme, chegou, não, pegou o menino, levou direto pro vestiário. Ele pediu, ele falou, deixa eu jogar, deixa eu jogar. Eles sempre pedem. O Diniz, por quê? Porque ali era um jogador crucial pro Vasco. Foi um jogador extremamente importante, que estava jogando bem demais para a saída de bola do Vasco. Mas, cara, protocolo é protocolo, e ainda bem que o Robert Hernando tá tudo certo com ele, não deve jogar contra o Bahia, né? É porque entrou no protocolo, ele tem que ficar 5 dias fora. Fernandinho, por falar em protocolo, cartão, plata, é só uma informação, porque a imprensa argentina está noticiando que o Estudiantes vai entrar na justiça se o Gonzalo Plata entrar em campo no jogo da volta. E eu entrei em contato com a Conmebol e a resposta foi o seguinte: o CRF, que no caso é o Clube de Regatas do Flamengo, recebeu um comunicado oficial por parte da Conmebol. O Gonzalo Plata poderá jogar e não cabe recurso à decisão tomada pelo Conselho de Disciplina. Então, o Flamengo tem um e-mail comprovando que a Conmebol já liberou o jogador entrar em campo. Vamos debater isso aqui amanhã? Isso é um debate quente. É porque tem precedente, né? Aconteceu com o Dedé, né? Aconteceu com o Dedé de cartão, e em 2014, eu não lembro o outro time. Porque essa pessoa do Flamengo me deu esses dois exemplos. Por que eles entraram com esse recurso? Alegando na documentação que já aconteceu. Mas é mais normal não acontecer. E aí entra o debate. E agora? E daqui pra frente? Vai acontecer outras vezes? Esse é um grande debate. Amanhã a gente fala mais sobre isso. Eu quero ver eles brigando, Alex. Eles estão muito paz e amorosos. Tá, achou meu leque? Achei. Aqui, ó. Olha só. Aquilo que parecia. Fecha aqui, Cris. Fecha aqui, Cris. Eu nem sei mais usar. O que é isso, Alex? É que tá empoeirado. Ah, sai fora, Alex. Esclarecer agora, Alex. Cuidado. Qual o nome daquele negócio que bota na roupa quando tá muito tempo guardado? Naftalina. É, naftalina. Cuidado pra não atacar a alergia aí. Ó, eu sou alérgico aí. Ácaro, segundo Dona Carla. Vamos lá, meu povo, ó. Espero que vocês tenham gostado das notícias de hoje aí, né? Tudo sobre o clássico de ontem. Amanhã mais notícias aqui no nosso canal aí, então se inscreva, deixa seu like aí, ó, e vamos que vamos, hein? Amanhã não perca, mais notícias aqui. Hoje ficou um pouquinho grande o vídeo, mas tá completão pra vocês aí, beleza? Tamo junto, valeu!